Ei, olá, olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal e esse é mais um vídeo para refletir, um vídeo de reflexão, um vídeo de desabafo, um vídeo para conversarmos. E hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre a questão das comparações, o problema das comparações. Para quem não me conhece, eu sou o N. Felipe, eu faço vídeos aqui constantemente. Atualmente estamos a subir vídeos todas as segundas-feiras, então se não estás subscrito, subscreva-te no canal. E pessoal, nós estamos a viver em tempos muito convulsos, tempos muito complicados, onde nós estamos constantemente a nos comparar com as pessoas, estamos constantemente a nos comparar com os demais e isso de um certo modo nos leva a termos vários problemas mentais, problemas de depressão, problemas de ansiedade. Temos muitas situações, muitas questões atualmente acontecendo que sempre influenciam na nossa saúde mental, na nossa saúde espiritual, e tudo isso acontece muito por causa das comparações. Nós desde bem cedo crescemos com um certo hábito, isso é de forma natural, não? Crescemos com um certo hábito de fazer comparações. Nós sempre comparamos o que é bom e o que é mau. Fazemos comparações sobre o bem e o mal, comparamos quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi, comparamos o que é melhor, um iPhone ou um Samsung, comparamos o que é melhor entre emigrar para a Europa ou para os Estados Unidos ou para o Canadá, e estamos sempre a fazer comparações, e é normal que se façam essas comparações. Eu me lembro que quando éramos mais novos, nós tínhamos o hábito de comparar, fazer comparações quando os nossos pais nos davam presentes. Eu e os meus irmãos, ou meu irmão mais novo, nós fazíamos comparações. Às vezes compravam roupas iguais para nós, mas de diferentes cores. Então nós comparávamos qual é a melhor cor. E essas comparações, até um certo ponto, não tem nada de mal, porque elas nos ajudam muito a tomar decisões, nos ajudam a seguirmos para frente, nos ajudam a enxergar as diferenças que existem entre as coisas. Mas por estarmos a viver num mundo em que vivemos hoje, de tanta informação nas redes sociais, de muitos influencers, de muita informação às vezes até enganosa, nós acabamos nos sentindo muito pressionados a ponto de nos sentirmos mal. E por ter observado tudo isso durante muito tempo, hoje eu decidi gravar este vídeo para compartilhar com vocês uma análise que eu fiz e algumas conclusões que eu cheguei. E desde esse momento eu peço que prestem muita atenção no vídeo, porque eu acredito que isso pode sim criar um certo impacto em vossas vidas. Eu creio que vocês, a partir desse momento, né, depois de entenderem essa lógica e essa análise, isso pode mudar muito a forma em que vocês enxergam as coisas e a forma em que vocês fazem essas comparações. E como sempre, eu gosto muito de contar histórias, gosto muito de trazer experiências, coisas que eu vivi, para vocês entenderem. Eu sei que cada caso é um caso completamente separado, mas no final de tudo, as coisas se generalizam e quase sempre nos identificamos com o mesmo. Eu tinha uma conta no Facebook, essa conta eu criei no ano de 2011. E para quem está familiarizado com a situação de Angola e incluso de muitos outros países, devem saber que em 2011 era muito difícil ter um smartphone. Era muito complicado que qualquer pessoa tivesse um telefone inteligente. A tecnologia cresceu muito rápido. Hoje quase todo mundo utiliza um smartphone, mas em 2011, pelo menos em Angola, não era assim. A internet não era muito comum ainda. Então, nesse tempo eu criei uma conta do Facebook e a maioria das pessoas, para utilizarem o Facebook, iam para um cybercafé onde se conectavam, e outras pediam incluso emprestados telemóveis de outras pessoas que tinham smartphones ou então telefones com capacidade de acesso à internet, e através desses pedidos então eles conseguiam se conectar ao Facebook, criavam uma conta. Muita gente nem sequer tinha um número de telefone, criavam através de uma conta de e-mail, e as pessoas ficavam muito tempo sem acessar as suas contas. Outras esqueciam a senha, já não sabiam como recuperar, e tudo isso acontecia, né, naquela época. Hoje é muito mais fácil porque quase todo mundo entende como é que funciona o Facebook, mas antes
as pessoas não entendiam. As redes sociais eram muito novas no nosso país e na nossa sociedade. Então, eu ao ter criado essa conta, eu fiz muitos pedidos de amizade e eu tinha vários amigos entre aspas, não. E muitos desses amigos que apareciam lá, apareciam um número que tinha muitos amigos, poucos se conectavam. Muita gente se conectava às vezes uma vez por semana, outros se conectavam talvez uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses, e outros criavam a conta, se conectavam por uma semana, mas depois ficavam sem possibilidade de acessar novamente e já não se conectavam mais. Mas à medida em que todo mundo foi criando contas novas, nós continuamos a enviar e a receber solicitações de amizade. Isso fez com que os números crescessem bastante. E eu cheguei a ter nessa conta do Facebook até uns 5 mil amigos. E ao ter esses 5 mil amigos, tem algo que me deixava um pouco triste e irritado. Por quê? Quando eu fazia uma postagem nessa conta do Facebook, eu tinha poucos likes, tinha poucos comentários, tinha poucas visualizações nos meus vídeos. E isso começou a me deixar muito incomodado. Por quê? Porque eu fiz comparações. Eu fiz comparações com alguns amigos que eu tinha, que tinham às vezes números muito menores. Eles tinham 1.000 amigos, 2.000 amigos, ou incluso 700 amigos. E eles faziam uma postagem, eles tinham 200 likes na foto. Tinham 30, 40 comentários. Mas eu tinha 5.000 amigos. E eu não tinha tantos likes assim. Para ter 100 likes, 100 gostos na foto, era difícil. Eu conseguia 50, 40, mas não conseguia ter esses números. Então eu fiquei constantemente a me perguntar por quê. Por que uma pessoa com menos amigos no Facebook tem mais like, mais engajamento? Às vezes o conteúdo era similar, às vezes era apenas uma frase, uma foto, e eles tinham mais likes, e por que eu não? Então eu comecei, incluso, a me sentir mal por isso. Eu comecei a culpar os meus amigos, comecei a culpar os meus seguidores, comecei a pensar que as pessoas não gostavam de mim. Eu comecei a pensar que existia algo de errado comigo, ou que as pessoas tinham inveja de mim. Mas foi só mais tarde, depois de ter feito tantas análises, que eu percebi o que realmente acontecia. Lembrem que eu mencionei que eu criei a minha conta no ano de 2011. Isso faz muito tempo. E de lá para cá, 10 anos depois, a maioria dessas pessoas que criaram contas também no ano de 2011, incluso outras antes, nem todas elas ainda tinham acesso às suas contas. Nem todas elas provavelmente estavam vivas. Muitas dessas pessoas morreram, muitas dessas pessoas já não tinham acesso às suas contas, muitas dessas pessoas cresceram e muita gente abandonou totalmente as contas. E eu não sabia que a maior parte de seguidores ou de amigos que eu tinha no Facebook já não eram utilizadores ativos. Então, quando eu fazia uma postagem, era muito normal que eu não tivesse tanta reação assim, comparada com outras pessoas, porque essas pessoas haviam criado as suas contas recentemente e a maioria dos amigos que tinham nessas contas eram recentes, estavam ativas. Outro detalhe que eu também notei depois é que eu fazia essa comparação com amigos que viviam em outro país. Porque, para quem vê o meu canal constantemente, acho que já deve ter visto algum dos meus vídeos e sabe que eu vivi durante um tempo em Cuba, porque eu estive lá a estudar. E não sei se vocês sabiam disso, mas a implementação de dados móveis em Cuba aconteceu recentemente. Acho que aconteceu no ano de 2000 e talvez, se não estou em erro, 2019, por aí. 2020, não estou muito seguro, já não me lembro exatamente da data, mas deve ter sido no intervalo de 2017 a 2019, por aí, nesse intervalo. Então, o Facebook lá sim existia, mas as pessoas normalmente para se conectarem às redes sociais precisavam ir para um parque onde tinha um Wi-Fi, tu pagavas um certo, compravas um cartão, ias para um ponto de conexão, né, de Wi-Fi e lá podias te conectar. Mas já quando foi implementado a questão dos dados móveis, muita gente, incluso as que antes não se interessavam muito com as redes sociais, começaram a criar contas. Então, a maioria dessas pessoas, as contas delas eram muito recentes no Facebook. E muitas dessas pessoas ainda eram utilizadores ativos e são até agora, né? Então, era normal que uma pessoa que tem 700 amigos, esses 700 amigos, por serem tão recentes, ainda são utilizadores ativos. Então, quando uma pessoa com 500 amigos no Facebook fazia uma postagem, eram 500 amigos no Facebook ativos, ou então 400. Mas no meu caso,
Quando eu fazia uma postagem, 5.000 amigos no meu Facebook não eram 5.000, talvez eram só 1.000. Mas depois tinha uma outra realidade. Embora que a internet em Cuba foi implementada só anos depois, recentemente, mas eles tinham uma vantagem sobre nós. Era muito mais fácil as pessoas terem um smartphone. Em Angola, até agora, ainda há pessoas que usam telefones, os que chamam telefones de botão, né? E nem todo mundo consegue ter constantemente acesso à internet ou então a redes sociais, porque os telemóveis não têm essa capacidade. Mas então, em Cuba, a realidade era diferente. As pessoas tinham mais acesso a smartphones, então isso também facilitava que eles continuassem constantemente conectadas, né, nas redes sociais. E todos esses fatores chegavam a influenciar enormemente nos números. Então, eu fui entendendo, eu fui percebendo que não é que os meus amigos não gostavam de mim, não é que as pessoas não se interessavam por mim, não é que o meu conteúdo não era relevante, mas era que eu estava a observar isso desde uma perspectiva muito equivocada. Eu me questionei várias vezes por que os meus amigos cubanos, quando fazem uma postagem, têm mais reações do que eu. Mas depois eu percebi também que, incluso um tempo mais tarde, quando eu fazia publicações nas minhas redes sociais, eu tinha mais reações de pessoas de Cuba do que de Angola. Por quê? Porque os amigos que eu tinha nas minhas redes sociais de Cuba eram utilizadores ativos e recentes. E lembrem que muitos deles tinham muita mais facilidade de terem acesso a um smartphone, o que não acontecia em Angola, ok? Então, todos esses detalhes, quando tu fores analisar, entendes que é só uma questão de perspectiva. Então, nós às vezes ficamos tão estressados, ficamos tão decepcionados, ficamos irritados por coisas que simplesmente não entendemos. Criamos um mundo em nossa cabeça, imaginamos certas coisas, mas a explicação está aí e é simples. O tempo de criação da conta, a localização das pessoas, era tudo muito diferente. E isso, óbvio, que me fez perceber também uma questão de marketing. Eu não sei se vocês sabem, mas normalmente os algoritmos das redes sociais, eles tendem a entregar o teu conteúdo a mais pessoas quando as primeiras pessoas que interagem com o teu conteúdo mostram um certo interesse. Isso também é algo que acontecia comigo, que eu fazia uma postagem de um vídeo e o meu vídeo não tinha tantas interações e poucas pessoas assistiam os meus vídeos. E eu via pessoas de outros países, os brasileiros, exemplo, isso acontece até agora, postam um vídeo, em pouco tempo tem muitas visualizações. E eu às vezes me perguntava por quê? Por que os nossos vídeos não correm assim como correm os vídeos brasileiros? Por uma simples questão, a internet em Angola ainda é um problema. As pessoas utilizam dados móveis e esses dados são muito limitados. Então é muito difícil que uma pessoa fique horas e horas com o telemóvel ligado à internet ou então a ver vídeos no YouTube. Não. Eu cresci em tempos que nós não víamos vídeo no YouTube. Nós acessávamos ao YouTube através de uma rede talvez pública ou então através de uma rede de banda larga num cybercafé. Fazíamos o download dos vídeos para assistir em casa. Nós não assistíamos os vídeos no YouTube. Hoje talvez as pessoas assistem os vídeos no YouTube porque, claro, têm mais acesso à internet, mas antes não era assim. Mas incluso agora, tem pessoas que ainda não têm essa possibilidade. Então, quando nós criamos conteúdos aqui na internet, eu, por ser angolano, não devo esperar que o meu vídeo se torne tão viral. Os meus vídeos que são longos no YouTube, eu não posso esperar que tenha tantas visualizações assim, porque eu sei que a maior parte do meu público, o público primário, é de Angola. E eu sei que muitos deles têm dificuldades de acesso à internet. Então, quando eu faço a postagem de um vídeo, é normal que eu não tenha tantas visualizações assim. É normal que eu não tenha tantas horas de reprodução. Tudo isso por quê? Porque eu percebi que as realidades são diferentes. Eu tenho enfrentado um outro dilema agora nos últimos tempos, que quando eu gravo as minhas músicas, eu não quero que as pessoas façam simplesmente o download da minha música. Eu não quero enviar o MP3 da minha música para as pessoas ouvirem. Eu quero que as pessoas ouçam a minha música no Spotify e ouçam no YouTube. Mas tem um problema.
nem todo mundo em Angola pode se dar o luxo de ouvir música no YouTube ou então no Spotify. Para a minha realidade atual, por eu estar a viver em um outro país, onde eu tenho internet ilimitada todos os dias, quando eu estou em casa tenho Wi-Fi 5G e quando eu estou fora de casa tenho internet de dados móveis também 5G, para mim é na boa, é seguro, eu não baixo mais vídeo. Mas para as pessoas que estão em Angola e talvez em muitos países de África não acontece assim. Não acontece assim e é uma loucura. Mas todos esses detalhes, quando são bem analisados, você começa a entender muita coisa e isso literalmente te ajuda e te permite a não continuares a te frustrar com situações do gênero. Então chega um momento que quando você faz uma pergunta quem é o melhor entre Cristiano Ronaldo e o Messi, depende. Depende do ponto de vista. Qual é o melhor lugar para emigrar? Estados Unidos, algum país da Europa, Portugal, Espanha? Depende. Depende dos seus objetivos. Tá? E isso tudo eu percebi fazendo essa análise. Então é muito essencial que nós aprendamos isso, que nós entendamos que o entorno influencia muito. O entorno influencia muito, ok? E esse é o vídeo que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. E se gostaram, se subscrevam no canal, podem partilhar com os seus amigos. E nos vemos então até um próximo vídeo. E lembrem que temos vídeo agora todas as segundas-feiras, ok? Tchau e tamo junto.